moço quando o ônibus foi arrastado. Nesse ônibus também muitos corpos. A luta é contra o tempo. 192 pessoas foram resgatadas. Há preocupação ainda de novos rompimentos, porque com a chuva que caiu nas últimas horas e com a destruição de uma barragem, as outras barragens ficaram sobrecarregadas. Nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, aqui no Balanço Geral, com os comentários de Renato Lombardi, que está comigo nessa. Lombardi, que tragédia. Infelizmente, estamos diante de um desastre, estamos diante de um crime que não é só crime ambiental, são vários crimes na mesma tragédia. A frase é chavão, mas era uma tragédia anunciada, né, Gotino? Anunciadíssima, porque já se sabia que as coisas não andavam bem. Agora, tem um detalhe importante nessa história toda, porque o número de pessoas desaparecidas é muito grande, mas é grande mesmo. E aí, quase 300 pessoas e onde ainda estão essas pessoas? A luta é contra o tempo. Exatamente isso. Por quê? Porque esse tipo o que aconteceu, o dejeto, né? O rejeto é completamente diferente. Essa água que foi, ela em poucas horas, eu ouvi um engenheiro falando, ela se transforma em barro e fica duro. É um rejeito que fica duro. É complicado. Então, e as pessoas que estavam por baixo disso? Por isso, esses homens que chegam de Israel chegam inclusive com equipamentos de ponta que podem ajudar no resgate. Esses homens que vieram, homens e mulheres, né? São 31 mulheres, 129 pessoas que vieram de Israel com equipamento de ponta, 16 toneladas de equipamento, vão poder ajudar. Eles já estão em campo. Inclusive eu vou conversar daqui a pouco com especialistas falando sobre esse resgate que acontece nesse exato momento. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um rápido intervalo, eu vou, mas eu volto. Trabalho do Giva, meu diretor aqui, e do Ronald Johnston, meu editor-chefe. Nós vamos com o Balanço Geral, levando tudo pra você a partir de agora. Vem cá, por favor, Rogerinho, vem cá, por favor. Quero falar pra você o seguinte, Balanço Geral tem notícia e informação na medida certa pra você. Tudo ao vivo, 12:03. Eu vou, mas eu volto. Me espera que eu te espero. Até já, rapidinho. Hoje, 7h45 da noite, a Terra Prometida. Nesta segunda, 10h30 da noite. Esse processo migratório, ele faz com que você vá perdendo sua dignidade, né? Você acaba não acreditando que você é capaz. A crise na Venezuela e como isso afetou o Brasil. O grande forte aqui é o contrabando de combustível. Repórter Record, investigação. Tem um dia que eles têm folga? Não. E dia 6 de fevereiro, 10h30 da noite, a batalha vai começar. Estreia do Ford. Hoje nós da Ele Shop Suplementos temos um recado muito importante para ampliar a sua qualidade de vida. Estudos mostram que 25 milhões de brasileiros acima de 18 anos sofrem com problemas relacionados com a saúde sexual e após os 40 anos esse número aumenta para 30%, Eli. Se você se enquadra nesse cenário, não perca mais tempo e ligue grátis agora mesmo para o 0800 940 3422. Vou repetir, 0800 940 3422 e adquira agora o seu Forte Organ da Ele Shop Suplementos. O Forte Organ é um vasodilatador 100% natural, aprovado pela Anvisa e é considerado um verdadeiro faxineiro de veias e artérias que irá auxiliar você, homem ou mulher. Você que sente fortes dores nas pernas, inchaço, anda sem disposição para as tarefas do dia a dia e não tem mais vontade de fazer nada. Cuide já da sua saúde, ligando agora mesmo para 0800 940 3422 e peça já o seu Forte Organ da Ele Shop. Faça o melhor investimento da sua vida, invista na sua saúde. Ligue 0800 940 3422. Vou repetir, anota aí, 0800 940 3422 e volte a ser feliz com o Forte Organ, um produto Ele Shop. E se é Ele Shop, você pode confiar. Chegou o novo sabonete líquido Asepsia. E sabe o que ele é? É descolado, é ligado, é pra quem é antenado, é divertido, é de verdade, é pra quem quer praticidade, é pra usar e pra causar, é tudo que você quer, é pra jovem e adulto e todo mundo que quiser. Novos sabonetes líquidos Asepsia. É gostoso de usar, tem um cheiro incrível e ainda controla a oleosidade, limpando a pele sem ressecar. Novas fórmulas com potente ação anti-acne pra você curtir sem se preocupar com coisas pequenas. Novos sabonetes líquidos Asepsia. Tem um pro seu tipo de pele. Encontre o seu.
Muitas pessoas são vítimas do alcoolismo, um problema que abala toda a família. Mas a solução chegou. Ligue para o telefone do vídeo e conheça o novo Neutrodrink, um suplemento vitamínico natural de última geração, com fórmula exclusiva que vai auxiliar você a eliminar esse vício. Veja o resultado. Minha família estava vivendo um drama. Meu pai estava bebendo muito agressivo, muitas vezes brigava com minha mãe, meus irmãos. Até que um dia, através da TV, a gente conheceu o Neutrodrink. Ele passou a fazer o uso do produto e gradativamente ele foi parando com a bebida. Hoje ele é uma nova pessoa e é um ótimo produto e eu recomendo. Com apenas 15 gotas do Neutrodrink 2 vezes ao dia, você vai sentir a perda gradativa do desejo pelo álcool. Ligue agora para o telefone do vídeo e peça o seu Neutrodrink, seu maior aliado contra o alcoolismo. Neutrodrink, cuidando de quem você ama. Como é que anda a sua noite de sono? Você tem acordado indisposto, mal-humorado, brigando com todo mundo e, além de tudo, ainda sente dores no corpo? Sente dores nas costas, tem hérnia de disco, bico de papagaio, cãibras, varizes e má circulação? Você precisa conhecer o colchão da Sonoquality, que é sono de qualidade. O único que tem até 8 tratamentos que vão trabalhar por você durante toda a noite de sono. Agora imagina que maravilhoso, você está dormindo e está sendo tratado. Tem a vibromassagem que estimula a circulação do sangue, a densidade progressiva que acomoda a sua coluna de forma natural. Vamos fazer o seguinte? Ligando agora, o especialista vai até a sua casa sem compromisso nenhum, porque é direto da fábrica e o preço é de fábrica também. É o legítimo, o único, recusa imitações. Quem comprar o colchão da Sonoquality de casal ganha 2 travesseiros Sonoquality, que também é terapêutico. E olha que bacana essa campanha. O seu colchão usado, ele entra como parte do pagamento. Sonoquality, o colchão da saúde. Como anda sua vida sexual? Anda devagar, desmotivante? Libidol é um estimulante sexual natural que aumenta o desejo, trazendo mais energia e disposição para homens e mulheres. Compre seu Libidol e comece a pagar só daqui 30 dias. Libidol não é encontrado nas farmácias, então peça o seu e receba em casa com total discrição. Ligue agora, 0800 333 5060. Repetindo, 0800 333 5060. Nesta segunda, 8h45 da noite. Se alguém tem sede, venha até mim e beba. Esse é escolhido, ele é Cristo. As palavras do Messias ameaçam o poder de Caifás. Prenda esse impostor. E com medo de sofrer uma vingança, Judite toma uma decisão. Só me resta uma alternativa. Qual? Fugir com o verdadeiro pai. Jesus. Muito bem, nós estamos de volta. Vem ficar bem informado aqui na tela da Record. A gente vai trazer as principais notícias e informações de São Paulo, do Brasil, do mundo e principalmente todas as notícias e informações sobre a tragédia de Brumadinho, Minas Gerais. Uma cidade que, além de tudo, de ser uma cidade com muita gente trabalhando, com muita gente vivendo, uma cidade turística que tem um museu que é considerado o maior museu a céu aberto da América Latina. É um patrimônio da humanidade. Inclusive, se romper essa barragem que existe a preocupação, o centro de Brumadinho pode ser atingido. Existe essa preocupação. Isso é muito triste, minha gente. Nós estamos diante de uma tragédia, de um desastre. Eu não falo em nenhum momento acidente, porque acidente você não consegue evitar. Aconteceu. Aí eles podiam ter evitado. Inclusive, eu já vou mostrar para você aqui, ó. Pode mostrar aqui, Rogerinho, por favor. Eu tenho uma novidade hoje sobre esse caso. Aqui, ó. É um caso bombástico de uma mulher que percebeu que estavam fazendo besteira ali. E essa mulher, sabe o que ela fez? Ela foi conversar com a Vale. Deixaram ela passar nem na porta. Essa mulher foi conversar com a Vale, que é uma das maiores empresas do Brasil. Faturamento de 2017. 117 bilhões de reais. Mais de quase 10 bilhões por mês. O Gotinho de 2018, não saiu ainda o balancete, não saiu ainda, os números não saíram de 2018. Eu passo de 2017, 2018 deve ter sido maior, porque essas empresas só visam lucro. Essa mulher foi conversar com a Vale, deixaram ela com a cara na porta. Sabe o que ela fez, orientada por amigos? Foi lá e comprou ações da Vale. Ela se tornou acionista. Você sabe que você pode comprar ações da Bolsa de Valores? Você vai numa corretora e compra.
E não é caro se comprar uma, R$100, R$150, R$200, depende da empresa. Ela comprou algumas, foi lá e falou, eu sou acionista, eu preciso entrar. Não puderam fazer nada. Ela entrou e falou, eu quero registrar na reunião de vocês essa reclamação. Olha a reclamação que essa mulher faz na data de 13 de abril de 2018. É uma bomba que eu vou trazer pra vocês. Eu vou pra um rápido intervalo, eu volto já. É o Balanço Geral. Dia 6 de fevereiro, 10h30 da noite, estreia The Fall. Acho melhor desistir, Geralt. Um bom cavaleiro usa espadas. Eu nunca desisto. O verdadeiro luta com o coração. Estou vendo um dragão e um cavaleiro dividindo um coração. Nesta terça, 10h30 da noite. Eu voltei. Coração de Dragão 3, a maldição do feiticeiro. De dia, ou com a luz de uma tocha, perco minha força. Uma aventura inédita. No Cine Record Especial. Você que quer ter uma vida saudável e sexualmente feliz, precisa conhecer o Active Senior. O Active Senior é um suplemento funcional sem contraindicações. É a vitamina que faltava para o seu relacionamento. Ligue agora e adquira já o seu. Comece a pagar só daqui 45 dias. A Active Senior não é vendido em farmácias, somente pelo telefone do vídeo. O frete é grátis para todo o Brasil. Active Senior, mais saúde e prazer. E aí, o verão já chegou e aquelas roupas não servem mais? Você tá de mal do espelho e do guarda-roupa também e isso tá te deixando pra baixo? Você é a única pessoa que pode resolver isso, sabia? E nós vamos te ajudar. Com a Delinea Corpus, você vai modelar o seu corpo na hora, reduzir medidas e recuperar as suas roupas e a sua autoestima também. Já pensou em reduzir medidas de forma confortável e sem ninguém ficar sabendo? Além de eu ter perdido mais de 10 centímetros de abdômen, eu ainda perdi 3 quilos. Ligando nos próximos 10 minutos, você vai ganhar a segunda cinta de presente. É isso mesmo, a segunda sai de graça. Chegou a sua hora de ficar ainda mais linda com Delinea Corpus. Delinea Corpus é muito mais que uma cinta modeladora, pois além de modelar, o uso diário do tratamento ajudará você a reduzir até 8 centímetros em apenas um mês. E isso graças aos cristais bioativos presentes em cada fio que usa o calor do próprio corpo para queimar as gorduras localizadas e celulite. Chega de sofrer com tratamentos caros e exercícios difíceis. Ligue imediatamente nesse número e participe da promoção de verão. Você receberá em casa pela metade do preço e com frete grátis o seu tratamento completo. Uma cinta, gel redutor, loção firmadora, necessaire, um presente especial e mais. Você vai ganhar a segunda cinta de presente. É isso mesmo, a segunda sai de graça. Chegou a sua hora de ficar ainda mais linda com Delinea Corpus. Ligue agora. Alguém na sua família sofre com problemas de alcoolismo? Inibimax é a solução que ajuda no combate do alcoolismo. Um tratamento natural que auxilia a parar de beber de forma rápida com apenas 10 gotas 2 vezes ao dia. Compre seu Inibimax e comece a pagar só daqui 30 dias. Inibimax não é encontrado nas farmácias. Então ligue agora. 0800 333 5080. Repetindo, 0800 333 5080. Você sabia que é direito do consumidor rever o contrato de financiamento de veículo? 90% dos contratos de financiamento de veículos têm juros além do permitido, além de uma série de irregularidades como taxa de abertura de crédito, comissão do vendedor e taxa de avaliação do veículo. Bem, eu sou motorista, não ganho muito bem e acabei fazendo um financiamento num banco do meu carro e o juro saiu muito abusivo, o juro saiu muito alto. Aí acabei contratando a Mais Crédito, eu consegui reduzir minha parcela de 938 para R$ 589 por mês. Eu super indico aí a Mais Crédito para vocês. A Mais Crédito, líder de mercado, auxilia os seus clientes com análise de contratos e as melhores negociações. Não seja você mais uma vítima de taxas ilegais e cláusulas abusivas. Ao contrário do que muitos pensam, questionar o seu contrato não vai te colocar em nenhuma lista negra ou te impedir de fazer um novo financiamento. Faça uma avaliação gratuita. Ligue agora para a Mais Crédito, 0800 580 0910. Sexo é uma coisa importante na vida da gente e pesquisas comprovam que 1/3 dos homens sofrem de ejaculação precoce e 52% dos homens com mais de 40 anos têm dificuldades de ereção.
A Elishop já ajudou mais de 50 mil clientes em todo o território nacional e traz ao mercado inovações e tratamentos para esses tipos de problemas. Sentia muito cansaço, dor nas pernas, desânimo. Antes eu me sentia preguiçoso, indolente, molenga, sem disposição para nada. Eu me tornei outro. Sexualmente nem se fala. E eu indico mesmo para qualquer um, para quem quiser. Agora ele não me deixa mais em paz. Melhorar a qualidade de nossas vidas e nossa saúde está em nossas mãos. Ligue e descubra como pode ser fácil melhorar desses problemas. Nesta segunda, não perca as nossas novelas. Ah, que ótimo! 3 horas, Bela, a Feia. Bela pode cair numa armação. Hoje à noite eu vou ter que jantar e eu não queria mais fazer isso sem você. E às 3h45, essas mulheres. Não tem achado estranha a atitude de Lúcia? Eu achei um tanto intempestiva, sim. Você se interessa em saber qual é o motivo? Claro, se puder reverter o quadro. Só aqui, na Record TV. Muito bem, nós estamos de volta. Esse é o Balanço Geral. Você é o meu convidado especial. Fica bem informado. Vamos falar tudo sobre Brumadinho. Deixa eu mostrar São Paulo como é que tá. 29 graus. Máxima para hoje, 33 graus. São 36 quilômetros de congestionamento. Olha aí o céu azul em meio às nuvens na Avenida Paulista. Olha aí outra câmera da Paulista para você. A linha 9 Esmeralda da CPTM opera com velocidade reduzida. Ônibus e metrô funcionando normalmente. Os aeroportos também. Marginal Pinheiros continua interditada, hein? Que demora essa obra na Marginal, hein? Pelo amor de Deus, que demora. Aí você vê a Radial Leste com a Salim Farah Maluf. A gente mostra tudo de São Paulo. Vou dar um recadinho, volto em 30 segundos. A cobertura completa de Brumadinho. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Para prevenir a osteoporose, você precisa de Calcitran. Tá aqui na minha mão, veja comigo esse recado. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Você já pode começar a tomar Calcitran D3. Calcitran, nesse cálcio eu confio. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você tem mais de 50 anos, faça como a Cláudia Hanna. Calcitran MDK, a caixinha roxa, facinho de achar na farmácia. Além de cálcio e vitamina D, também possui magnésio, vitamina K2. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Preços promocionais nas drogarias São Paulo. Agora, ao chegar à farmácia, se te oferecerem outro produto, nananina não aceite. Exija Calcitran. Calcitran, minha gente. Neste cálcio, eu confio. Muito bem, muito bem. Chegando imagens direto de Brumadinho, Minas Gerais. Uma cidade a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Eles consideram, inclusive, região metropolitana. A grande Belo Horizonte. Olha as imagens que chegam pra gente. Eu tenho imagens desde sexta-feira para mostrar para vocês e tenho imagens novas que acabam de chegar. Nós vamos mostrando, eu vou informando você o que é novo e o que é a imagem recuperada. A principal imagem foi mostrada aqui no Balanço Geral na sexta-feira. O Balanço Geral mostrou uma imagem que está rodando o mundo, que é a imagem quando o primeiro helicóptero chega para resgatar as pessoas que estavam no meio da lama. A imagem mostrada aqui na sexta-feira, essa imagem é a imagem que está rodando o mundo. Esses homens do Corpo de Bombeiros trabalhando em meio a esse lamaçal, a esse mar de lama. E eu quero mostrar para vocês, eu vou pedir já para o Rogerinho separar a imagem para a gente, um homem que está dentro de casa e quando ele vê a destruição, ele se esconde. Quando ele descobre o que está acontecendo e ele sai, olha, animais, olha só, carros destruídos. Quando esse homem sai da casa dele, ele percebe o cenário de destruição. Eu quero mostrar uma das imagens emblemáticas para você. Números atualizados, 60 pessoas mortas confirmadas. Esse número pode aumentar? Não, esse número já aumentou. É que eles só informam as pessoas identificadas. A todo instante chegam caminhões com corpos. Infelizmente, esta é a realidade. Existem ainda 292 pessoas desaparecidas. 192 pessoas já foram resgatadas. Olha só, essa para mim é uma das imagens emblemáticas. As pessoas sendo resgatadas, as pessoas sendo salvas, a luta pela vida.
E o brasileiro que é solidário, o brasileiro que ajuda, o brasileiro que colabora, esses homens do Corpo de Bombeiros trabalhando incessantemente. E eu vejo gente na internet cobrando, falando, ô Gotino, mas eu não tô vendo o resgate. Coloca o pé na lama. Daqui a pouco eu vou mostrar o nosso repórter com o pé na lama. Você vai ver o que acontece. Você enfia o pé afunda até o joelho. Você não consegue se mexer. Por isso é um trabalho de resgate dificílimo. É uma das operações mais delicadas dos últimos tempos. Olha, o bombeiro firma o pé ali, ó, pra conseguir puxar a pessoa. E parece fácil. Ó, coloca ela de pé. Não dá. Essa pessoa já está extenuada, cansada. A luta é para que pessoas sejam encontradas com vida. Mas o tempo vai passando e essa situação vai ficando cada vez mais difícil. Essa, para mim, Lombardi, é uma das principais imagens deste resgate. Não, e ela estava já nessa posição. Uma menina de 15 anos. Com uma fratura na perna, Isso. Com uma fratura na bacia. Bacia. E nós mostramos, e você, sexta-feira, nós mostramos, o bombeiro trabalhou, você veja, o helicóptero está a cerca de 2 palmos da lama. E o Hamilton falou muito bem, o comandante Hamilton, dizendo o seguinte, ele não podia, em hipótese alguma, bater na lama, que se ele bate na lama, o helicóptero vira. Ele fica muito pesado de um lado, porque ele ia atolar. Então, foi um trabalho... Olha a distância que está do solo. Não, 2 palmos, eu até contei aqui, eu dei mais ou menos, chegou a medir quase 1,5 palmo. Olha a mulher que está no comando ali, ó, Major Carla, parabéns. Parabéns, ela conversou com o jornalismo da Record. Major Carla, nessa operação. Olha só, gente, esse trabalho de resgate, esse trabalho de salvamento é muito delicado. É muito delicado. Então eu vou trazer daqui a pouco informações sobre esse resgate. Vem pra cá, por favor. Eu vou mostrar também pra você um senhor que saiu de casa. Quando ele sai de casa, ele olha o cenário e vê a casa dele no campo totalmente destruída. Ronald, separa essa imagem pra gente mostrar pro nosso telespectador e você vai ver o que é uma pessoa que ouve um barulho. Olha só. Olha o sofá da casa. Esse senhor, ele olha pra um lado, olha pro outro, os cachorros ali ao lado. Deixa rolar a imagem inteira, por gentileza. Ele agora começa a subir nos escombros. Olha só. No detalhe pra você, o que este homem encontra. Era a casa dele, ó, cadeira. Aqui, ó. Tudo destruído, ó. Tudo destruído. Olha os vizinhos, olha a vizinhança. Também. A casa dele era a primeira, foi a primeira a ser atingida pelo lamaçal. Dá uma olhada, gente. Aí tinha quadro, sofá, cama, parede, telha. Você tá vendo ali, ó. Ele sobe, ele parece não acreditar. Nós aqui no Brasil, Lombardi, nós aqui no Brasil, a gente não tem furacão, não tem terremoto, não tem tsunami, mas a gente provoca os nossos próprios desastres. Nós provocamos. Provocamos por quê? Porque não conseguimos respeitar a vida humana, os animais, a natureza. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu tenho um documento aqui que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Olha esse senhor com a casa destruída. E nós estamos falando de uma cidade, Brumadinho, fica em Minas Gerais. Da onde vem esse nome? Minas Gerais. O próprio nome do estado já diz tudo. O próprio nome do estado, a origem do nome, vem da grande quantidade de minas. Mina de ouro, de ferro, de prata, de estanho, esmeralda, diamante. Aí sabe o que eles fazem? Eles conseguiram adquirir, tem uma empresa bilionária, eles encostam o trem, tem uma linha férrea, eles pegam tudo que eles extraem da terra, colocam nesse trem e levam para o porto e levam para outros países. Quer dizer, é lucro, 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 lucro. E as pessoas que estão no entorno e as pessoas que estão em volta, o que elas ganham com isso? Ô, Gotino, eles estão gerando emprego. Só isso? E essas mortes agora? Vocês vão me desculpar, minha gente. Vocês vão me desculpar. Mas os caras estão faturando bilhões por mês e não conseguem fazer uma obra decente. E agora estão preocupados com a imagem da empresa na Bolsa de Valores. Ah, vá pro raio que o parta. Tá preocupado? Eu tô preocupado com as mortes. 60 mortes. Tô preocupado com os desaparecidos e com essas famílias destruídas. Me dá a imagem da pousada. A pousada, que era um lugar lindo, maravilhoso,
tem um proprietário, ele vive disso, tá com a família, tem funcionários. Onde estava a pousada? Onde estava a pousada? Agora não tem absolutamente nada. Me dá o antes e depois da pousada. Me dá o antes e depois dessa pousada. Eu quero que você veja comigo. A imagem é impressionante. Olha as pessoas trabalhando ali. Você não está vendo absolutamente nada. Tinha uma pousada. Uma pousada onde as pessoas recebiam. Tem uma estradinha ali, ó. Você viu? Uma estradinha bonitinha que ia exatamente para a pousada. Olha a pousada antes, Lombardi. Olha a pousada antes. Já vou mostrar como é que ficou. Olha que lugar. Essa pousada, inclusive, recebia artistas. Brumadinho é um centro histórico. Tem museu. É um lugar gostoso. Ronald, me dá agora o depois. Ó, antes. Olha agora. Olha agora. Olha isso. Tudo em volta foi destruído. Tudo em volta foi destruído. Gente, ô Lombardi, essa pousada foi arrastada. Sobrou só aquela edificação do meio ali, ó. Olha quantas edificações tinha do lado esquerdo. Do lado direito, olha o que sobrou. E o rio de lama passou do lado esquerdo. Põe no telão aqui pra mim, Rogerinho, só pra eu mostrar onde passou. Olha só, mostra aqui, por favor. Aqui a pousada como era. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São várias edificações. Olha aqui o que sobrou. Essa e essa. Porque o mar de lama passou aqui, Lombardi. Que é essa aqui, né? Que é essa piscina aqui. Isso. E essa parte aqui. O resto levou tudo. Uma parte. É impressionante isso. Olha lá, pode encher a tela. Impressionante. Impressionante. Meu Deus do céu. Levou tudo que tinha pela frente. E é o descaso, né? Porque o que acontece? Nós tivemos quase 3 anos atrás um caso idêntico em Mariana e aí, vamos resolver. Não resolveram nada. Simplesmente nada. Ficou exatamente por isso. E uma coisa que me chamou a atenção, foi o presidente da Vale dizendo o seguinte. Olha, desta vez, o meio ambiente não vai ser muito afetado, mas o problema quanto ao problema humano. Olha, o Márcio Mascarenhas é o proprietário desta pousada. O corpo dele ainda não foi encontrado. Tá? O corpo dele ainda não foi encontrado. Márcio Mascarenhas, vem pra cá, por favor, que eu quero mostrar pra vocês agora. O Giva já me informa que nós temos as imagens. O nosso repórter investigativo, Leandro Santana, ele entra no local onde as buscas acontecem. E aí você vai entender agora, você vai ver agora a dificuldade de trabalhar nesse local. Por que eles não saem, um mutirão, uma multidão de voluntários, por que eles não saem para resgatar as pessoas? Você vai entender a partir de agora. Esse é o nosso papel aqui. Mostrar passo a passo como funciona, chorar a dor e cobrar das autoridades uma punição severa para os responsáveis por esta tragédia. Não foi acidente. Isso é um crime. Isso é um crime. Poderia ter sido evitado. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar da mãe que relatou para o jornalismo da Record. Eu estava assistindo sábado pela manhã o Fala Brasil e essa mãe relatou no microfone da Record que há mais de 20 dias o filho dela estava reclamando em casa. Mãe, está tendo um vazamento. A mãe, que não entende nada de barragem, disse: filho, isso é normal ter um vazamento. Ele falou: não, mãe, está minando água. A gente está preocupado. 20 dias? 20 dias você não toma uma providência? Eu vou pedir, inclusive, daqui a pouco pra gente separar a sonorinha dessa mãe, que é fundamental para você entender. Para você entender. Primeiro, coloca pra mim o nosso repórter, o Leandro Santana, andando no local onde o resgate acontece. Você vai entender a dificuldade. Pode colocar, ele vai narrando pra gente. Vamos prestar atenção. São imagens novas. Vamos lá. Agora eles começam a andar ali no meio do mato, no meio do barro. Nossa situação aqui é bem complicada também para gravar, porque a gente está longe, olha só. É muito barro no pé. Isso aqui pode deslizar tudo a qualquer momento, então a gente tem que tomar cuidado e gravar na medida do possível. Olha lá. Ali eles vão sentindo o terreno. Homens do Corpo de Bombeiros. Nesse momento aqui a gente acompanha 2 helicópteros. Um do Corpo de Bombeiros, que está concentrado naquela área ali, onde
estão esses homens que acabaram recebendo uma orientação do pessoal da Polícia Civil, né? Para falar, olha, aqui tem um corpo, a gente precisa resgatar. E o outro da Polícia Civil que continua fazendo uma varredura nessa área aqui para ver se num sobrevoo, num rasante, logo eles batendo o olho, eles acham alguma coisa. Você viu então no detalhe, o nosso repórter, ele se segura em árvores e o momento que ele coloca o pé no lamaçal, afunda até a metade. Chega quase no joelho. Se você não tá com alguém para te puxar, você fica preso. Você fica totalmente imobilizado. Eu estou recebendo um chamado ao vivo agora, direto de Brumadinho. Eu vou conversar com o repórter Aguiar Júnior, que acompanha o trabalho de resgate. Aguiar, está acontecendo o resgate nesse momento, a todo instante, principalmente ontem. Eles interrompiam o resgate com o risco de novas rupturas em outra barragem. Como é que está a situação neste momento? Atualize o noticiário para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Pois é, nesse momento sim, tem bombeiros na área, né, fazendo buscas nesse momento. Ontem, como você disse, a cidade amanheceu assustada porque os moradores tiveram que ouvir as sirenes e aí o risco de rompimento da barragem número 6 era grande. Era o risco número 2. O risco número 3 já é de rompimento. No final da tarde as coisas se normalizaram um pouco, se é que a gente pode dizer que normalizou, porque o rompimento da barragem foi descartado, da barragem 6. Hoje chegou uma equipe israelense, a Brumadinho, a equipe está lá na área, inclusive com o corpo de bombeiros, fazendo uma vistoria na área para poder usar equipamentos que podem, inclusive, conseguir encontrar celulares, se esses aparelhos de telefone celular estiverem ligados até uma profundidade aí de mais ou menos 4, 5 metros abaixo da lama. Só que tem alguns locais específicos que a lama atinge mais ou menos a profundidade de 15 a 16 metros, Gotino. Então dificulta ainda mais. Em relação à imagem que você estava mostrando agora há pouco aí, né, do nosso repórter enfiando o pé na lama e aí tendo dificuldade para sair, eu conversei agora há pouco com o tenente Aihara, ele estava me explicando que a lama parece uma areia movediça. Depois que a pessoa entra, é muito difícil a pessoa sair sozinha. Inclusive os bombeiros. Quando um bombeiro entra na lama para poder fazer uma vistoria, olhar se é corpo de uma pessoa, se é um corpo de um animal, se é uma coisa que ele vai ter que resgatar, tem que ter um outro bombeiro para poder retirar o colega do local, porque ele não sai sozinho. Hoje também os bombeiros falaram que uma pousada que existia no local, a pousada praticamente foi arrastada, foi retirada do local. A lama passou e levou tudo que tinha pela frente. Caminhões, muita coisa destruída ao longo da barragem. Agora há pouco também foi atualizado, os números foram atualizados. Nós temos aí 292 desaparecidos, 382 localizados, 192 pessoas foram resgatadas e 60 óbitos. A noite de ontem era 58 pessoas que haviam morrido. Hoje, de manhã cedo, agora há pouco, os bombeiros e a Defesa Civil já atualizaram esses números. São 60 óbitos. Apenas 19 corpos foram identificados até o momento. Inclusive, a Polícia Civil solicitou a parentes de pessoas que trabalhavam ali naquela região que procure e leve documentos que possam comprovar que os parentes estavam naquele local para tentar identificar os outros corpos que ainda não foram identificados. Há pouco teve uma entrevista coletiva aqui com o governador Romeu Zema e com os profissionais israelenses que estão ajudando aqui e a ajuda agora é essa. Toda ajuda ela é bem-vinda. Só que tem uma coisa, as pessoas continuam fazendo campanhas para poder mandar donativos aqui para Brumadinho. A Defesa Civil pediu para não fazer isso porque toda a demanda está sendo suprida pela própria Vale. Inclusive as pessoas que foram retiradas dos imóveis ontem por conta do risco do rompimento da barragem número 6, essas pessoas foram alocadas em hotéis, em pousadas, em alguns locais específicos para que elas possam ter o mínimo de conforto possível. Então, assim, existe uma movimentação ainda muito grande aqui. A todo momento a gente vê helicópteros chegando e saindo para poder continuar as buscas lá no local. A gente vai continuar acompanhando aqui, Gotino. Obrigado. Aguiar Júnior com a gente, trazendo a informação ao vivo. Vem para cá, por favor. Eu tenho vários assuntos importantes, inéditos, para compartilhar com vocês. Marcos, por favor, aqui, ó, vou deixar esse documento aqui na mão do Marcos. Esse documento ele é importante, ele é fundamental, porque eu quero que vocês entendam que esta é uma tragédia anunciada. Inclusive, eu acabo de ver aqui, onde é que está, a ONU acaba de pedir para o Brasil, a Organização das Nações Unidas, acaba de pedir para o Brasil, nas suas autoridades, nas esferas mais importantes da nossa sociedade, que
essa tragédia seja investigada como crime, que foi inclusive a forma que eu abri o Balanço Geral de hoje. Isso tem que ser investigado como crime e não um acidente. Olha, foi um desastre, um acidente ambiental, nada disso. Isso é crime. E uma pessoa, uma mulher que mora nessa região, ela percebeu o que estava acontecendo e foi até a Vale conversar. E fala, olha, isso aqui vai dar problema, está sobrecarregado, vai dar problema. Ela conhece o assunto, ela vai até lá, ela não consegue entrar na porta. Os seguranças não permitem. Ela volta para casa, ela tenta ir lá, não deixam ela entrar. Isso no ano de 2018, mais precisamente janeiro, fevereiro, março e abril de 2018. Até que ela, conversando com amigos, falaram, olha, se você quer ter voz na Vale, quer que te ouçam, você tem que ser acionista, você tem que comprar algumas ações. Ela vai até uma corretora, compra ações na Bolsa de Valores da Vale e como acionista ela chega lá, são obrigados a deixar ela entrar. E ela entrega um documento e pede para anexarem na ata da reunião, na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Vale, em 13 de abril de 2018, esta mulher anexa esse documento que eu vou ler para vocês daqui a pouco. Guarda para mim, por favor, porque eu tenho outros temas aqui para conversar. Tenho aqui no estúdio o geólogo Paulo Vitor Brown conosco e o engenheiro civil Habib Jorges Neto. Eu vou conversar com os dois, mas antes eu quero mostrar para você uma das principais imagens do final de semana. Na sexta-feira não acionaram sirene nenhuma. A avalanche de lama desceu com força, destruiu tudo que tinha pela frente e o Lombardi me disse aqui, Gotino, sexta-feira não tocou sirene. Nós estávamos ao vivo aqui no Balanço Geral com o Matheus Furlan, não tocaram sirene. Destruiu tudo que tinha pela frente. Ontem tocaram a sirene, alertando a população. Me dá o áudio, vamos ouvir. 5h30 da manhã de ontem. Atenção! Evacuação geral da área. Procure o local mais alto da cidade. Evacuação de emergência. Procure o local mais alto da cidade. Você conseguiu entender? Coloca de novo, por favor. Eu vou falar em cima agora. Olha só, tira a frase. Atenção, atenção. Evacuação geral da área. Imagina você acordar às 5h30 da manhã, aí nós estamos falando do centro de Brumadinho, que fica a alguns quilômetros do local que foi destruído. Evacuação de emergência, a sirene tocando e um aviso. Você prestou atenção no que ele fala? Ele está pedindo para as pessoas saírem e correrem para um lugar alto. Atenção, atenção, evacuação geral da área. Procure o local mais alto da cidade. Aí eu trouxe aqui o geólogo Paulo Vitor Brown, e eu fiz a seguinte pergunta assim que ele chegou. Falei, Paulo, nós temos uma informação de dentro da Vale. O temor do rompimento de novas barragens. E eu perguntei para o Paulo, existe realmente essa possibilidade? Por que a Vale está tão preocupada? O Paulo virou para mim e falou assim, eu também estaria. Por que existe essa preocupação real? O rompimento de uma barragem faz com que as outras fiquem mais sensíveis? Por que existe essa preocupação agora e qualquer movimentação diferente eles estão pedindo para evacuar a área, para que as pessoas saiam dessa região? Essa é uma preocupação. Ontem, Paulo, eu estava aqui ao vivo no plantão do jornalismo da Record e a todo instante as buscas eram interrompidas e um bombeiro chamou a todos e falou assim, olha, não paguem para ver, saiam daqui. Por que existe essa real preocupação de novos rompimentos e se acontecer um rompimento desse, essa destruição pode ser ainda maior? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Essa questão da barragem 6, que acumula água, ela ocorreu porque o material que deslizou da barragem rompida, ele passou no talude de jusante, no pé do talude de jusante dessa barragem 6. Então, quando essa avalanche passou pelo pé do talude, removeu uma parte da barragem. É uma parte essencial, que é justamente a parte que tem o maior papel na sustentação da barragem. Esse foi o problema 1. Mais tarde, soubemos pela imprensa que o vertedouro da barragem havia sido danificado e não poderia operar plenamente. Uma barragem sem o vertedouro, a água, ela não sai do reservatório sozinha. E ela tende a se
o nível d'água no reservatório tende a se elevar. Se o nível d'água ele passa pela crista da barragem, um desastre é quase certo. Então, a gente acompanhou pela TV que as equipes deslocaram bombas flutuantes para esvaziar o reservatório. E à medida que você esvazia o reservatório, você começa a restabelecer a segurança do local. Então, se esse reservatório estiver vazio, como parece que já estão conseguindo fazer, o risco diminui consideravelmente. Eles estão drenando a água, eles estão esvaziando esses reservatórios, eles estão tentando diminuir essa tensão. Nós trouxemos aqui um dos principais geólogos do país para explicar para você tudo o que acontece. Eu vou pedir sempre, viu, Paulo, que você use um linguajar simples para que todos nós possamos entender, porque eu sei que existem muitos termos técnicos. Eu queria perguntar para você o seguinte: aconteceu um rompimento, você está me dizendo que há risco de novas rupturas, a própria Vale já disse isso em uma nota, a preocupação, os homens do Corpo de Bombeiros já confirmaram essa possibilidade de novos rompimentos. A pergunta que eu faço é: esse rompimento que aconteceu é uma falha humana? É uma falha estrutural que aconteceu na montagem dessa barragem? O que provoca a ruptura de uma barragem? O que provoca o rompimento de uma barragem que leva essa sobra, esse rejeito, esse material que estava ali concentrado a destruir toda uma cidade? Já tinha acontecido há 3 anos em Mariana, volta a acontecer e vamos saber agora quando vai ser a próxima, porque parece que providências eles não tomam. Eu queria perguntar para você, Paulo Vitor Braun, geólogo, o que provoca o rompimento de uma barragem? Bem, uma barragem ela pode se romper por diversos fatores. Deficiência na fundação, deficiência estrutural, excesso de nível d'água, um galgamento, quando a água passa por cima da crista da barragem, essa ruptura pode ocorrer. Nesses casos específicos da barragem do Feijão, a causa ela só vai poder ser determinada depois de investigações. Vão ter que ser analisados os documentos de manutenção, documentos de operação, documentos de engenharia. É possível uma perícia no local? Também vai acontecer? Possível. Sim, certamente. Então a causa é como um acidente de avião. Nem sempre ela está evidente e às vezes demora um pouquinho para ser estabelecida. Correto. Eu tenho também a presença aqui do engenheiro civil Habib Jorges Neto, mas antes eu quero mostrar para você o seguinte: quem é que vai pagar por isso? Quando eu digo pagar, não estou falando em dinheiro. Eu estou dizendo quem é que vai ser o responsável por este crime, por esta tragédia. Quem é que vai ser o responsável? Porque nós não temos um rosto ainda. Nós temos ali o assessor de imprensa, nós temos ali o presidente falando. Eu quero saber quem é que vai pagar por este crime. Ô, Coutinho, mas ainda é cedo, agora não é hora. É hora de falar de tudo. É hora de torcer pelo resgate, é hora de mostrar o que está acontecendo e é hora de cobrar uma punição severa para os responsáveis por essa tragédia, que matou gente, que matou animais, que matou a natureza do local. E eu quero compartilhar com vocês agora uma mãe falando. Uma mãe que está procurando pelo filho, o filho está desaparecido. Renato Lombardi, você viu isso? Essa mãe, ela chega em casa, o filho está preocupado, ela fala: filho, o que aconteceu? Isso no final do ano passado, no começo deste ano, o filho tá preocupado, o filho desabafa: mãe, eu tô tendo um problema no meu trabalho. A mãe fala: o que acontece lá na Vale, lá em Brumadinho? O filho fala: tá tendo um vazamento. A água tá saindo. A mãe, que não entende absolutamente nada do assunto, a mãe fala: é normal, filho, também daquele tamanhão, vazar um pouquinho de água não tem problema, a torneira pinga. O filho fala: não, mãe, quando começa a vazar assim é porque algo pior pode acontecer. Aí você fala: Coutinho, você tá exagerando. Então assista comigo a mãe falando no jornalismo da Record. A mãe tá aqui, vamos lá. A senhora veio em busca de notícias também? Do meu filho. Ele estava aonde? Ele tinha descido para almoçar. A última vez que o pessoal teve contato com ele,
Ele estava dentro de uma caminhonete, tampado de lama, mais 2 pessoas. Porém, tem 20 dias que ele falou comigo: mãe, a barragem está minando água. Falei assim, isso é normal, porque eu não entendo. Então, ele já sabia que a barragem estava com problema? Ele falou comigo que ele trabalha em firma terceirizada. Ele falou, tá minando, mãe. Eu falei, isso é normal. Esse rapaz conta pra mãe que está minando água. A mãe não entende bulufas de barragem. Eu também não. Estou me aprofundando no assunto agora, como me aprofundei no caso de Mariana. O jornalista, ele sabe, a não ser os jornalistas especializados em algumas editorias, como tem o jornalista de polícia, o jornalista de esporte, o jornalista de economia, tem o jornalista geral. É igual o médico, clínico geral. Sabe um pouco ali, ajuda. E aí, de vez em quando, se aprofunda. A mãe também não sabe nada, ela sabe o que o filho conta. Essa mãe pega e fala, filho, o que está te deixando inquieto? O que está te deixando preocupado? O filho fala, mãe, isso há mais de 20 dias. Inclusive, o Ministério Público já entrou em contato para ouvir esta mãe. Aí eu recebi um documento, que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, de uma mulher que procurou a Vale para informar. Ela conhece o assunto, não deram bola para ela, ela comprou ações da Vale para poder ir falar com a Vale, para poder ter uma representatividade, para ser ouvida, e conseguiu. E ela registra um documento com data de 13 de abril de 2018. E qual é a outra informação importante que tem a ver? Quase um ano antes. Boa, Giva, quase um ano antes. Qual outra informação? Um diretor do IBAMA participou de uma reunião agora em dezembro, tinha que renovar as licenças, tinha que pegar novas autorizações. O problema da barragem é colocado nessa reunião, mas simplesmente ignoram. E o que eles fazem? Assinam, aprovam, a votação é favorável e eles simplesmente ignoram um desastre que poderia acontecer. Por isso não é acidente. E aí, quando chegou aqui o engenheiro civil Habib Jorges Neto, um engenheiro conceituado que conhece muito o assunto, na hora do intervalo eu perguntei, Habib, o que te chamou mais a atenção em tudo isso? E ele me disse, ô Gotino, e vai ao encontro do que disse essa mãe agora, o filho estava almoçando. E o refeitório é no pé da barragem, a barragem estoura, o que é a primeira coisa que destrói? O refeitório. Quem é que planejou isso? Quem é que construiu isso? Se acontece um problema ali, você está almoçando aqui, não dá tempo de você fugir. Será que esse refeitório está no lugar errado? Acredito que sim. Acredito que sim. Engenheiro, por tudo que nós vimos, era uma tragédia que poderia ter sido evitada? Boa tarde. Bom, boa tarde. Na verdade, é uma tragédia que poderia ter sido evitada nas proporções em que ela tomou. Ela tem volume de material armazenado nessa barragem, era, por exemplo, muito menor do que o material que tinha armazenado lá em Mariana. Mas a tragédia humana é muito maior. E por que ela é muito maior? Porque, além da cidade de Brumadinho estar no coração da tragédia, toda a parte administrativa da Vale estava colocada logo embaixo do pé da barragem. Então, assim, fugindo um pouquinho dos termos técnicos, basicamente o que aconteceu? Quando a barragem rompeu, as primeiras pessoas, as primeiras estruturas humanas que a barragem encontrou, foi toda a parte administrativa da Vale. A gente estava aqui ouvindo agora há pouco a conversa de que, por exemplo, na sexta-feira não soou a sirene. Algumas coisas são fatos, acho que a gente vai entrar em detalhe aqui de metodologia construtiva, o que podia ter sido feito para melhorar e aumentar a segurança, mas aqui eu acho que a primeira informação talvez seja uma ilação. A pessoa que deveria soar o alarme foi a primeira pessoa a ser atingida, porque ela estava na parte administrativa de trabalho da Vale. Então, quando a barragem rompeu, imediatamente as pessoas que avisariam a cidade de que tinha um problema e que a cidade tinha que ser evacuada, foram as primeiras a serem atingidas. Habib, muito interessante essa colocação, essa análise. Existe de fato essa possibilidade, por isso não tocou. Eu vou pedir, Ronald, para colocar novamente o alarme
que foi chamado ontem, que foi acionado ontem. Foi colocado ontem esse aviso, 5h30 da manhã, por conta do risco de novos rompimentos. E aí o estrago poderia ser maior, inclusive com a possibilidade de chegar até o centro de Brumadinho. Essa análise feita pelo Habib Jorge Neto, engenheiro civil, é muito interessante, hein, Lombardi? Depois eu vou fazer uma pergunta para o geólogo, em cima dessa informação. Olha, coloca aí, por favor. O momento em que eles acionam, mas aí já era tarde. Aí é na manhã de domingo, ó. Abre o áudio, ó. Evacuação geral da área. Procure o local mais alto da cidade. Evacuação de emergência. Procure o local mais alto da cidade. Interessante. Na manhã de domingo, eles acionaram, eles avisaram a população, mas na tarde de sexta-feira não. Por quê? Possivelmente a parte onde estava o coração administrativo, junto ao refeitório ali, foi tudo levado pela força da água. Eu vou voltar a Brumadinho, eu vou conversar com o nosso repórter Aguiar Júnior, que acompanha o trabalho de resgate das vítimas. O Aguiar Júnior está comigo nessa cobertura e eu vou atualizar o noticiário para você. Você que está chegando agora na Record, nós estamos diante de uma das maiores catástrofes do nosso país. O número de mortos já chega a 60, mas infelizmente esse número vai aumentar. 292 desaparecidos até agora, quase 300 pessoas desaparecidas ainda. 192 já foram resgatadas, trabalho importantíssimo do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco eu vou ter o Corpo de Bombeiros comigo aqui no Balanço Geral. O Major Alexandre Resch vai conversar ao vivo conosco, explicando esse trabalho de resgate dificílimo. Então, o Aguiar Júnior já está na ponta da linha para conversar comigo, atualizando o noticiário. O que é que está acontecendo, Aguiar, neste exato momento, aí em Brumadinho? Atualiza o noticiário para a gente, por favor. Pois é, Gotino, só aí confirmando o número de óbitos que você falou agora há pouco, são 60, desses óbitos aí apenas 19, viu, Gotino, foram identificados até o momento e os corpos já foram entregues às famílias. Por isso a Polícia Civil pede aos parentes que tinham pessoas que estavam trabalhando na hora da tragédia lá, para que procure o IML, procure a Polícia Civil levando algum documento para que possa identificar o parente que estava trabalhando. Você estava falando aí, Gotino, de aviso para Vale. Ontem e hoje eu conversei com alguns parentes, alguns familiares, algumas pessoas que tinham parentes trabalhando lá na barragem, na área da barragem, na hora do acidente. Hoje eu conversei com uma mulher que aparentemente ela perdeu o filho, o sobrinho, 2 primos e 3 amigos. Ela estava no centro de operações em busca de informações de 7 pessoas, Gotino, 7 pessoas da mesma família. E aí a principal reclamação é que até o momento eles não conseguem ter acesso a todas as informações da forma mais correta possível, porque muitas vezes os nomes aparecem em 2 listas diferentes. Por isso, a decisão das autoridades aqui é de unificar todas as listas. Então, a partir da tarde de hoje, só vai haver uma lista com os nomes das pessoas desaparecidas, das pessoas que foram socorridas, que foram retiradas da área. Conversei também ontem à tarde com uma moça que o pai dela trabalhava na Vale há 40 anos, aposentou na Vale e tinha 10 anos que ele continuou trabalhando na Vale, mesmo depois de aposentado, estava trabalhando e já teria inclusive avisado a chefia que tinha percebido algumas rachaduras, alguns problemas na barragem e não foi ouvido. Ele, inclusive, segundo essa moça, chegou a ser chamado por algumas pessoas da chefia para poder ajudar a retirar uma sonda que tinha se quebrado ao longo da barragem. E como ele entendia muito bem daquele trabalho ali, da sonda inclusive, que havia se quebrado, se rompido ali na terra, foi chamado para tentar retirar essa sonda, só que ele não teve tempo. Ele também está desaparecido, está entre as pessoas que ainda não foram localizadas. O que a gente vê aqui hoje, Gotino, é algo muito parecido com o que nós vivemos, especificamente eu vivi lá em Governador Valadares há 3 anos e 2 meses, quando a barragem de Mariana se rompeu. Quando a lama chegou a Governador Valadares, Conselheiro Pena, no leste de Minas Gerais, até o Espírito Santo, muita lama, muitos peixes mortos. A gente percebe no Rio Paraopeba muitos peixes mortos, um mau cheiro terrível por conta da quantidade de peixe que acaba descendo morto. Então, assim, é um desespero muito grande dos parentes que não conseguem ter as informações e as autoridades que vão tentando atualizar essas informações para a imprensa. A principal reclamação dos parentes é a falta de notícias. E a principal dificuldade de quem está trabalhando lá é que a lama parece uma areia movediça, viu, Gotino? Aguiar, você falou sobre os animais.
sobre os peixes. Eu tenho imagens, já vou colocar no ar para você, e é algo muito triste, porque esta não é uma situação em que você perde... é um acidente ambiental. Não. É um crime ambiental. Não. É um crime ambiental também. Mas é muito mais do que isso. É um crime contra animais, é crime contra a vida humana. Me dá as imagens dos animais que foram mortos. Olha, tem uma vaquinha que a gente mostra ali, que eles tentaram resgatar de tudo quanto é jeito. Não conseguiram. Repare que os animais ficam atolados, ó. Eles ficam presos nessa lama e a lama é extremamente pesada. O animal já está cansado porque ele andou e andou 5 metros e se desgastou. Olha só, essa imagem, ó. Quase, aquela imagem anterior, quase metade do corpo do animal. E aí eu quero mostrar a imagem dos peixes também. O que aconteceu? Os peixes estavam no rio Paraupeba. E aí o que acontece? Quando essa água contaminada desce, essa lama invade o curso do rio, os peixes não querem mais ficar nessa água. O que acontece? Mas eles não têm para onde ir. Olha lá. Ambiental fora do comum. Olha lá, olha lá. Ó. A água, ela perde a sua composição, inclusive o oxigênio. Ela perde. E aí o que acontece? Os peixes pulam e, olha, morrem. É a destruição da natureza, é a destruição dos animais, é a destruição da vida humana. E a gente vem falar em quê? Em preocupação com a imagem da empresa, em preocupação com a Bolsa de Valores. Vai ver se eu tô na esquina, meu amigo. Tá preocupado? Como é que vai reagir os papéis nas corretoras? Vamos prestar atenção no que está acontecendo. E a gente já teve um acidente desse, ô Lombardi, há 3 anos em Mariana. E a gente imaginava que nunca mais isso fosse acontecer. Olha, aprenderam, pelo amor de Deus, foram lá. E aí eu tive acesso a um relatório, e o geólogo está aqui, vai poder contar pra gente. São mais de 100 barragens só em Minas que apresentam riscos de colapso. Renato Lombardi. A pergunta que eu queria fazer para o Paulo Vitor, que o Habib falou exatamente a respeito da localização, né? Porque nós mostramos sexta-feira uma imagem onde um funcionário relata dizendo que a parte começou a cobrir a portaria, o refeitório e levou tudo. Agora, quando a partir do instante em que o funcionário, que como disse a mãe ali, percebe que está vazando a barragem, não tem ninguém que faça todo dia uma fiscalização, uma verificação a cada 10 horas, a cada 6 horas, a cada 24 horas. Existe isso? Bem, pela regulamentação da Agência Nacional de Mineração, ex-DNPM, algumas barragens com potencial de risco maior, elas têm que ser monitoradas 24 horas. Para isso, se utiliza equipamentos automáticos de leitura de instrumentos e de desempenho que funcionam 24 horas. Para essa barragem especificamente, os instrumentos eles não funcionavam de modo contínuo, ou seja, eles dependiam de leituras que provavelmente eram feitas a cada semana ou a cada 15 dias. Né? Mas o que chama a atenção também é que houve muita desinformação nas horas seguintes ao acontecimento. Verdade. Toda empresa de mineração, toda barragem, ela tem que ter um estudo chamado estudo de inundação. Ou seja, são feitos cenários, nesse estudo de inundação são propostos cenários de como a barragem pode se romper, né? E quais regiões seriam alagadas, é um mapeamento de quais regiões seriam alagadas em caso de acidente. Provavelmente essa barragem tinha esse estudo, provavelmente já tinha esse estudo, já tinha se adequado à lei. E as pessoas, o acidente aconteceu entre meio-dia e 1h, e às 4, 5, 6 horas da tarde, as pessoas na cidade ainda estavam com medo. Poxa vida, a lama vai invadir onde eu estou? As pessoas não tiveram acesso a esse mapa de inundação. Perfeito, exatamente. Faltou isso. E essa é a revolta da população ali. Essa falta de informação, essa falta de cuidado, essa falta de você colocar ali todos os detalhes, as possibilidades. Você acordar às 5h30 da manhã de um domingo
com uma sirene e uma pessoa dando um recado para você sair rapidamente e correr para as partes altas, por que já não fez um trabalho antes, no sábado, durante a tarde, falando, olha, gente, vamos sair aqui aos poucos? Já fez esse trabalho de prevenção. Não fizeram isso. Eu quero mostrar uma outra imagem. Eu estou recebendo aqui. Quem acabou de falar foi o geólogo Paulo Vitor Brown. Eu tenho o engenheiro civil Habib Jorge Neto. E eu tenho também aqui no nosso estúdio o major do Corpo de Bombeiros, Alexandre Resch. Me dá as imagens do resgate, por favor. Os resgates que estão acontecendo, os trabalhos que estão sendo feitos neste momento. Corpo de Bombeiros, mais uma vez, mostrando a importância dessa corporação. E eu vou conversar com o major do Corpo de Bombeiros, Alexandre Resch, que está aqui comigo. Major, tudo bem? Boa tarde, obrigado por atender aqui o jornalismo da Record. Nós estamos mostrando, e eu fiz questão de mostrar isso, o nosso repórter foi até o local, colocou o pé onde acontece o resgate, o pé entrou até o joelho. E aí ele falou, não consigo sair, teve que receber a ajuda do outro produtor que estava com ele, ajudou a tirar, porque muitas pessoas me cobram, inclusive nas redes sociais, falando, Gotino, eu não estou vendo os bombeiros invadindo o local, entrando, aqueles bombeiros trabalhando. Não é assim que funciona. Esse é um resgate diferente. Olha o local onde está o nosso repórter. Eles vão usando como se fosse um cajado ali, um pedaço de madeira, para ver as partes sólidas para eles conseguirem pisar. Porque pisou na lama, afunda. É um cenário extremamente complexo, né? Essa lama, primeiro que não tem como você dimensionar a profundidade disso. Eu vi um relatório hoje pela manhã, vi o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais reportando o que estava acontecendo. Olha essa imagem que eu falei, olha o pé como afunda. Exatamente, afunda. Tem setores que chegam a ter 8, 10 metros de profundidade dessa lama, cuja densidade não tem como você parametrizar. Então o risco para os socorristas acessarem essas áreas é extremo, né? Então não é um trabalho comum, como numa área urbana que a gente está acostumado a trabalhar, nas ocorrências do dia a dia. É um cenário extremamente complexo. E assim, o bombeiro, ele casa, o serviço de bombeiros, né, ele casa muito bem com o material. O corpo de bombeiros, né, o homem, o bombeiro, ele precisa de ferramenta para trabalhar. A natureza do nosso serviço, ela exige isso. Aí eu pergunto, né, como acessar um território tão extenso, com áreas tão complexas. Não dá nem para chegar com o material. Eu não consigo chegar, quiçá, com os pés. Imagina um veículo pesado, com ferramental, que seria necessário, né? A gente, às vezes, na cidade de São Paulo, aqui a gente faz alguns salvamentos aí, ou às vezes não, infelizmente, recuperação de corpos, quando tem essas tragédias no verão, com áreas que desmoronam da cidade, sabendo onde a vítima se encontra. A gente demora, às vezes, 12, 24 horas, sabendo exatamente onde ela está. Imagina num cenário quando a gente não sabe nem onde essas pessoas estão, né? A gente tem informação que os colegas de Israel, os militares de Israel, vieram apoiar com alguns materiais diferenciados aí. Isso vai ser bastante útil, porque, na verdade, não é só o trabalho de socorro ou de recuperação de cadáver, tem uma busca intensa que vai demorar muitos dias, meses, eu digo, por experiência, meses. E eu sei que o bombeiro trabalha assim, porque acompanho, já participei de muitos resgates, muitos trabalhos junto com o Corpo de Bombeiros, eu como jornalista, mas se tiver a possibilidade de uma pessoa viva, esse trabalho vai acontecer e eles vão atrás dessa pessoa. Inclusive, está me chegando a informação que o trabalho dos militares de Israel, o trabalho já começou, eles já estão em campo, eles trouxeram 16 toneladas de equipamento. As primeiras imagens nós vamos mostrar com exclusividade, tá? Olha, o Aguiar está me chamando, olha só. Pode encher a tela com a imagem, por favor? Olha a movimentação. O nosso repórter é o comboio de Israel que está chegando nesse exato momento, ó. O nosso major do Corpo de Bombeiros já vai comentar, mas o Aguiar Júnior tem as informações direto de Brumadinho. Aguiar, você. Pois é, Gotino, nesse momento o comboio com a equipe de israelenses está chegando aqui no centro de operações. Eles fizeram um sobrevoo hoje na área atingida e nesse momento o comboio chega aqui para poder iniciar algumas reuniões, para poder discutir como é que vai ser feito então esse trabalho na área diretamente. O comboio está parado, está chegando aqui agora, e aí as equipes vão chegar, vão entrar aqui na faculdade, onde está funcionando o centro de operações, onde todos os envolvidos nesse trabalho estão se reunindo. Olha só, a equipe está chegando e daqui para frente agora eles começam a traçar o trabalho que vai ser feito na área específica atingida. São esses carros, equipamentos também estão chegando, estão sendo trazidos aí pelas viaturas do Exército. Olha só. Daqui a pouquinho, então, logo depois da reunião, depois que eles traçarem
os trabalhos, eles vão seguir para a área imediatamente para poder começar a fazer um trabalho específico. Olha só, Gotino, olha a equipe chegando aí. Eles já chegam, já sobem direto para a área do centro de operações dentro de uma faculdade aqui na cidade de Brumadinho. Alguns equipamentos a gente conseguiu ver na primeira viatura que passou lá na frente, outros equipamentos, olha só, cães. Na traseira daquela picape ali tem alguns cães farejadores, mais homens dentro desses ônibus, policiais que vão ajudar então. Muitos homens também do Exército que vão ajudar a compor essa equipe. Deixa eu mostrar aqui, pedir para mostrar aqui esse caminhão aqui atrás, que os equipamentos estão dentro desse caminhão, os principais equipamentos que serão usados então. Equipamentos esses que, inclusive, segundo as autoridades, têm capacidade de localizar celulares, se ainda tiver algum telefone celular ligado, ainda com bateria, para mais ou menos uma profundidade de 4 a 5 metros de profundidade na lama. Então, esses equipamentos é que vão ajudar as autoridades a partir de agora, lá diretamente na área atingida pelo rompimento da barragem aqui de Brumadinho. Eu contei aqui mais ou menos umas 10 a 15 viaturas com homens do Exército e com os profissionais, com os militares de Israel que vão ajudar a partir de agora então nesse trabalho. A gente vai continuar acompanhando, tem mais equipamentos no caminhão aqui do fundo. Deixa eu pedir aqui nosso cinegrafista para mostrar. Nesses equipamentos aqui estão naquele caminhão, naquela carroceria. Então, assim, são equipamentos específicos que vão ser montados a partir de agora na área, nas proximidades e que ajudam a trabalhar no encontro de pessoas, né, de corpos e principalmente de celulares. A gente ainda não tem a certeza, o bombeiro, o tenente Aihara, a gente estava conversando com ele agora há pouco, e ele ainda não tem certeza se esses equipamentos conseguem localizar, por exemplo, um celular se ele estiver desligado. Mas ele tem certeza que se o aparelho de celular estiver ligado, estiver com um pouquinho de bateria, ainda consegue. Mesmo assim, eles vão tentar, mesmo com o telefone desligado, localizar alguns aparelhos, justamente utilizando então esses equipamentos. É o comboio com a equipe de militares israelenses, que chega nesse momento então no centro de operações, em Brumadinho, a partir de agora, que vão auxiliar os bombeiros de Minas Gerais no trabalho lá na área atingida pelo rompimento da barragem. Aqui, no outro carro aqui no fundo, mais alguns equipamentos. Olha só aquele carro ali. Esse carro aqui também tem mais equipamentos. Esses equipamentos serão montados posteriormente para começar a fazer o trabalho, inclusive, via satélite. É um trabalho de tecnologia muito avançada para poder auxiliar os profissionais a partir de agora. Essa transmissão vai ser feita 24 horas, os dados serão atualizados a cada minuto para poder facilitar as buscas por corpos ou por vítimas. Gotino. Gente, imagens ao vivo para você, imagens dos militares de Israel que chegaram ao Brasil na noite de ontem e já estão trabalhando, já estão colaborando e trouxeram 16 toneladas de equipamento. Renato Lombardi, a gente sabe que Israel tem hoje o que tem de melhor a tecnologia de ponta na questão segurança. Eles estão usando, inclusive, sondas usadas em submarinos, que essas sondas, elas são capazes de localizar pessoas em grandes profundidades. Então, na lama, mesmo tendo ali uma profundidade considerável, 6, 8 metros, porque tem muita lama cobrindo, inclusive, residências, eles vão conseguir localizar sobreviventes ou corpos. Esse trabalho já está começando nesse exato momento. Mesmo porque o que se percebe que tem lugar, como até o Major acabou de dizer agora há pouco, que a gente ouviu dos bombeiros que estão em Brumadinho, que tem lugar que tem 10 a 12 metros de profundidade. A lama cobriu de 10 a 12 metros. Nós vimos ali um telhado de uma casa, onde exatamente tem o quê? A casa tinha 12 metros, só tem o telhado. Então é fundamental esse trabalho, porque a partir do instante em que os bombeiros que estão lá não têm toda essa facilidade de localizar, porque, ó, Gotino, o número de desaparecidos é muito grande, nós estamos na torcida aqui de que eles se encontrem realmente, a maioria com vida, mas
eu acredito que... Eu não acredito. Quem está lá, os bombeiros estão dizendo isso. O número de corpos embaixo, soterrados, é muito, muito grande. Não, infelizmente, a todo instante vai chegando corpos encontrados. A gente tem um grupo aqui que nós vamos conversando com todos os profissionais que atuam nessa cobertura e quem está lá na região do IML, quem está trabalhando junto com os homens de resgate, estão nos informando aqui que, infelizmente, esse número de 60 mortos deve subir. Eu quero fazer uma pergunta para o Major Alexandre Resch, que está com a gente nessa cobertura do Corpo de Bombeiros. Major, esses equipamentos são fundamentais, a gente está vendo ali parte desse equipamento, são 16 toneladas, eles estão trazendo um equipamento de ponta e vai ao encontro do que o Major disse agora há pouco, né? O bombeiro, ele é fundamental, mas ele, bem aparelhado, bem equipado, ele consegue fazer muito mais. Sim, há de se destacar sim, que essa equipe de Israel é uma equipe internacional, né? Eles já trabalharam em diversas catástrofes ao redor do mundo. A ONU, ela tem um órgão consultor que chama SARAG, que certifica equipes ao redor do mundo. E essa equipe de Israel é uma das equipes que é cadastrada e certificada, homologada pela Nações Unidas para poder trabalhar em eventos em outros locais, em todos os locais do planeta, né? A importância dessa equipe ter vindo para cá é muito grande porque o ferramental, e principalmente esses materiais extremamente tecnológicos dos quais eles dominam plenamente, vai ser muito útil nessa fase de busca, seja para encontrar pessoas vivas, que é o que a maioria espera que aconteça, mas também para recuperar os corpos, porque mesmo não havendo mais a possibilidade de vida, as famílias querem recuperar os seus mortos. É verdade. Então, quanto mais se demora para isso acontecer, a dor continua, os traumas continuam a incomodar as famílias. Então, quanto mais se puder abreviar, ainda que com pouca probabilidade de encontrar pessoas vivas em algumas regiões, eu acho que a vinda desses militares com esses equipamentos específicos vai ser bastante útil e vai ajudar muito o Corpo de Bombeiros de Minas, com certeza. Olha, nós estamos com imagens ao vivo, imagens também do helicóptero, uma imagem recuperada do cenário de destruição e os militares de Israel que chegaram para colaborar. É uma ajuda humanitária, é sem dúvida alguma uma colaboração de um país que tem equipamentos de ponta, inclusive muitos dos equipamentos utilizados em resgate, na área de segurança, são lançados primeiramente em Israel. Eles criam esses equipamentos, depois esses equipamentos acabam ganhando o mundo. E é assim que funciona. Olha só, do lado esquerdo você vê o cenário de destruição. Aí você fala assim, Gotino, mas por que não tem gente, já que a água já diminuiu o volume ali, por que não tem como andar sobre essa lama? Essa lama, ela afunda. O nosso repórter investigativo, o Leandro Santana, ele foi até lá. A gente vai recuperar a imagem e mostrar para você. É realmente um trabalho muito difícil. Eu estou aqui com o engenheiro civil Habib Jorges Neto. Já viu algo parecido acontecendo em nosso país? A gente viu há 3 anos. Agora há pouco você falou sobre a diferença de Brumadinho para Mariana. O que é que tem de principal, de diferente? Infelizmente, o volume pode ter sido menor, mas o estrago acabou sendo maior dessa vez. Olha, infelizmente, na verdade, Mariana e Brumadinho têm muito mais coisa em comum do que coisa diferente. Infelizmente é isso. O Brasil é um país com uma legislação muito avançada. Nós temos uma lei de segurança de barragens, uma lei nacional muito boa. Infelizmente, a lei não chega a abranger todas as barragens. Ela chega, na verdade, em uma parcela pífia, talvez 4, 5% das barragens estão de acordo com a lei. Tá, a Vale é uma grande empresa, imagino que ela tenha a maioria dos procedimentos, se não todos da lei, mas o que choca é que passados 3 anos como sociedade, nós não fomos capazes de evitar um novo desastre, infelizmente muito parecido com aquele, ainda pior o impacto humano que ele causou. Eu sou do Instituto de Engenharia e lá nas conversas a gente sempre fala que às vezes as pessoas reclamam que engenharia é uma coisa cara. Mas a falta de engenharia, Gotino, é muito mais cara. E em casos como esse, ela chega a ter um preço extremo. É um impacto ambiental violento, um impacto humano violento, a cidade, a economia, as vidas, de uma forma terrível. Olha, deixa eu só fazer uma colocação para vocês. Vem para cá, por favor. Eu acabo de ler aqui
eu vou ter que ler na íntegra. Peço licença aqui a Mônica, uma jornalista conceituada. Olha o que eu vou ler para você que está assistindo aqui o Balanço Geral nessa tarde de segunda-feira. Se você está de pé, está na cozinha, melhor puxa a cadeira, senta ou senta no sofá. A Vale não enxerga razões determinantes de sua responsabilidade no acidente da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. E por isso a diretoria da empresa não se afastará de seu comando em hipótese alguma. Acho que se afastar ou não se afastar é uma coisa. Agora, chamar de acidente e não enxergar razões determinantes de sua responsabilidade é chamar a população de idiota. A frase é de um dos principais advogados da companhia, Sérgio Bermudes. Ele reagiu à sugestão do senador Renan Calheiros, que defendeu o afastamento cautelar e urgente de toda a diretoria da empresa. Vou ler de novo para vocês. A Vale não enxerga razões determinantes de sua responsabilidade. Não houve negligência, imprudência e imperícia, afirma o defensor. Porque uma barragem se rompe? São vários os fatores, diz ele. E eles agora vão ser objeto de considerações de ordem técnica? Bermudes afirma ainda que o que está caracterizado até agora é um caso fortuito cujas causas ainda não foram identificadas. Eu já trouxe aqui elementos de que essa tragédia não é acidente, é crime, era uma tragédia anunciada. Trouxemos especialistas aqui que analisam tudo o que está sendo feito, falado, comentado, divulgado, documentado. E todos são unânimes em dizer que deveriam ter feito algo. Se tivessem feito algo e mesmo assim aconteceu, falou, olha, a gente tentou aqui, aconteceu. Não tentaram. Renato Lombardi, eu quero que você comente essa nota, essa notícia, essa informação trazida aqui pela Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Vale não tem responsabilidade e diretoria não se afastará. Defensor da empresa rechaça a sugestão de renúncia feita por um parlamentar. A Vale, gente, eu estou aqui estarrecido. A Vale não enxerga razões determinantes de sua responsabilidade. Quer dizer, está dizendo que a Vale não tem, é minha responsabilidade. Eu estava de férias, eu estava de férias e a responsabilidade é minha. A responsabilidade é do Lombardi, que estava aqui na sexta-feira. Espera um pouquinho, quem é o responsável? Vazou da onde? Do terreno da minha casa? Do meu quintal? Não. Vazou da Vale. Ele chama de acidente. O acidente da barragem de Brumadinho. Acidente é algo que acontece quando você não espera, aconteceu, foi uma fatalidade, foi um acidente. Não foi acidente. A diretoria da empresa não se afastará de seu comando em hipótese alguma. Renato Lombardi quer falar? Olha, eu já tenho um chamado ao vivo. Eu já vou pro chamado ao vivo. Fala, Lombardi. Eu acho que afastar a diretoria também não vai resolver nada no momento. O importante é punir. O importante é saber direito. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que o presidente da Vale disse que estão drenando a outra barragem. Para onde vai essa drenagem? Para onde vai essa água toda que eles estão drenando? Vai para onde? Ela evapora? Isso que eu gostaria de saber. Aí, tá ali, ó. O Babi está dizendo que vai para onde? Vai para o Rio. Babi, para onde vai? Vai para o Rio Paraupebas. O que vai acontecer é o seguinte... Vai para algum lugar, né? Aquela água não é água limpa, aquilo é água de reuso. Então, nos processos da mina, sobra água, você não fica comprando água nova. Então, aquela água tem minerais, tem ferro... Está contaminada. Está contaminada. E o que vai acontecer? Ela vai ser toda jogada no Rio Paraupebas para evitar que tenha uma nova ruptura. Olha, desculpa, mas eu vou ter que apertar aqui o geólogo Paulo Vitor Braun. De quem é a responsabilidade quando uma empresa trabalha numa área e acontece um episódio como esse? Não é da empresa que é dona da barragem? Sem dúvida. A responsabilidade objetiva é do proprietário da barragem. Isso está definido em lei. Agora, o que precisa ser investigado é exatamente a causa. Número 1, para que